Vem comigo. Oferecimento Isal Gestão de Pessoas, o maior banco de currículos do estado para a sua empresa. A minha entrevistada de hoje é a Criana, administradora de empresas e presidente do Sindicato das Empresas Terceirizadas do Acre, o SEAC. Ela veio bater um papo comigo e explicar um pouco sobre o funcionamento desse sindicato, que, embora patronal, busca muito o direito dos trabalhadores terceirizados. Eu vou bater um papo com a administradora, a Criana e presidente do SEAC, Neide Lima. Vem comigo. Vem comigo, no caminho eu explico. Neide Lima, que alegria, que prazer ter vindo bater esse papo aqui com a gente, explicar um pouco. Fico muito feliz, Rodrigo, pelo convite, te agradeço de verdade. Você é um cara que eu sempre admirei, né, pela tua conduta, e ainda ontem mesmo estávamos de manhã falando em você, né, e aí eu estava numa reunião e falaram em você, como sempre, a gente sempre volta e meia ali, a gente sai alguma pérola que o Rodrigo nos ensinou lá atrás. Mas legal, Neide, e aí o SEAC, como que está mais um desafio na sua vida, Sindicato das Empresas Terceirizadas do Acre, não é isso? Mais um desafio, né, que eu estou à frente do sindicato, Rodrigo, um pouco mais de um ano e 2 meses. Só que só recente nós conseguimos a tão sonhada carta sindical, porque o SEAC estava ali, já fazia o papel do sindicato, mas ele não era de direito, né? Não tinha um reconhecimento, não tinha a tal carta sindical, né? Esse reconhecimento é de quem? Assim, Ministério do Trabalho, Ministério que do dá, Trabalho. Dá ali, né? E você passa a ser, você dá entrada e você passa a ser o sindicato, de fato, né? E de direito. De fato, a gente já era, mas não era de direito. E aí recebemos com essa notícia com grande alegria. E agora, Rodrigo, quem ali antes falava, mas vocês ainda não são do sindicato, não assina a convenção coletiva. Não, agora a gente assina. Então, de fato, vamos tentar lutar pelos direitos. A gente já fazia, mas agora com propriedade, né? Tá certo. Há um tempo atrás a gente veio debater aqui a terceirização, veio o Bruno Moraes, que é um ex-presidente do SEAC, vereador, Bruno Moraes, vereador. E o ex-vereador Marcelo Jucá. Foi um debate Marcelo, aqui. Conheço o Marcelo. Enquanto eu estava à frente da Coab, o Marcelo, ele sempre lutou pelos direitos, eu acho que ainda é ele, o presidente, pelos direitos dos funcionários, né, da Coab, economia mista. Marcelo sempre foi um cara do diálogo, sempre gostei muito, e ele sabe disso, ele vai lembrar. Marcelo, um abraço, meu amigo. E querido demais. Foi um debate bem bacana sobre a terceirização. E o Bruno, cara que super entende. Domina muito, né? Domina, super entende. Não é à toa que foi aí eleito e está lutando. Me ajuda muito ele, junto com o Calegari, que também ali... Também veio aqui o Calegari, também veio bater um papo aqui comigo. Se tornaram, assim, de fato, representantes muito atuantes e me ajudam muito, Rodrigo, nessa questão que envolve política, sabe? E eu sou muito grata, junto com o Gebert ali, a gente também veio aqui. Eles são apaixonados pela terceirização. E aí eu acabei aprendendo e também estou nessa. Sim. Neide, aproximadamente quantos mil funcionários terceirizados tem no Acre? 30 mil funcionários diretos. 30 mil funcionários diretos. No Estado. Ou seja, movimenta o Estado. É um movimento, né? Isso. A gente costuma falar que são aqueles que fazem, de fato, né, não desmerecendo ninguém, mas são aqueles que, de fato, fazem, né, a roda girar. Aqueles que são sempre os primeiros a chegarem, né, que desde aquela da limpeza, do cafezinho, deixar tudo pronto ali. E muitas vezes os últimos, os que fecham, né? Que organiza e já deixa tudo pronto para o dia seguinte. O deputado Calegaro, acho que foi ele mesmo, não lembro se foi ele, foi o Gebert, mas acho que foi o deputado. Falou que muitas vezes são invisíveis, né? Ele usa, porque muitas vezes, Rodrigo, essas pessoas, de fato, você vai passando ali, tem gente que não dá bom dia, sabe? Tá ali ele com a vassourinha com o rodo na mão e as pessoas vão passando,
Aí o que é legal, não é possível que essas pessoas sejam invisíveis, que as pessoas não vejam, não têm coragem de, né, ser ali cortês, gentil, que é o mínimo que a gente tem que ser, né, com as pessoas, pelo próximo. Educado, né? E aí ficou. Mas, Neide, vamos lá. O SEAC, né, que é o Sindicato das Empresas Terceirizadas, como eu falei na abertura, é um sindicato patronal. Patronal. Ou seja, ele existe ou deveria existir para defender os interesses das empresas. Isso. Mas muitas vezes eu vejo o SEAC brigando, e principalmente os representantes na política, o deputado Calegari, o Bruno agora também, mas o Bruno está recém-empossado, o Calegari está há mais tempo, brigando pela salários atrasados, tantos problemas que esses quase 30 mil pessoas passam. Não fica uma crise de identidade, eu tenho que defender o empresário ou defender o funcionário? Como que funciona isso no sindicato e na sua atuação? Mas tu entende que quando a gente faz valer ali, quando a gente está atuando, enquanto sindicato, faz valer o direito da empresa, porque se a empresa está bem, está respirando, está recebendo, está repactuada, né, ela cumpre com as obrigações trabalhistas, e com isso chega, o pessoal da ponta fica muito feliz, né, em estar recebendo pelo menos seu salário. É para cumprir, né? Pelo menos é para cumprir. Mas o Calegari e o Bruno são, de fato, representantes dos trabalhadores. Né? Então, muitas vezes, eles também vêm me questionar muitas coisas por isso, né? Pelas reclamações, por tudo, por esse diálogo que eles têm muito aberto com os trabalhadores, acabam vindo me questionar muita coisa devido, né, essa questão do SEAC, do patronal. Mas o que eu acho, Rodrigo, é assim, eu acho que todo mundo tem que ter sua responsabilidade social, né? E eu volto a te falar e te afirmar. Eu acho que quando a gente luta, quando a gente briga ali, que os contratantes façam de fato, respeitem o contrato que é firmado, né, na hora da contratação, que a empresa receba pelos seus serviços prestados em dias, né, que as empresas repactuem, recebam as repactuações em dias. Isso também, Rodrigo, lá na ponta é sentido essa diferença, entendeu? Porque a empresa não vai, se ela está com recurso em caixa, se ela está com tudo repactuado, se o contratante está pagando o salário, o ticket de alimentação ali em dia, não tem por que a empresa não segurar o salário, isso, sabe? né? Não repassar. E assim, hoje, Rodrigo, muitas vezes eu sou questionada por isso, entende? Isso que você falou. Pelos próprios empresários, né? Neide, por que você está defendendo tanto os funcionários? Eu falei, não estou defendendo, eu estou aqui para que a gente possa dialogar. Eu estou aqui porque muitas vezes os funcionários vêm até mim. Acredita? Assim, os funcionários vêm até mim e questionam, Neide, por que eu não recebi? Por que minhas férias não caíram e não sei o quê? E aí a gente vai no diálogo com a empresa, porque muitas vezes é o que falta, esse diálogo, né? Sim. Entre o empregado e o empregador. Esse elo, né? E aí eu fico naquele meio termo ali, tentando solucionar, que fique bom para todo mundo. Meu interesse é para que todos fiquem bem, fiquem felizes. Tá certo. Tem agora uma palavra, uma expressão que quase todos eu escuto muito, empresários desse segmento da terceirização, os parlamentares também. Você agora falou também, repactuação. O que é basicamente essa repactuação que os empresários tanto falam e tanto alegam que às vezes atrasam salários por causa dessa repactuação? O que é isso? Rodrigo, porque assim, todo início de mês, a data base da convenção coletiva é sempre 1º de janeiro, né? Então, o salário mínimo não tem aumenta todo ano. Não aumenta todos os anos? Dia Sim. 1º, né, de janeiro já tem o novo, né, salário mínimo. E isso também é feito com as empresas. Na convenção coletiva, todo dia 1º de janeiro, a convenção já está ali com os novos salários atualizados, com os valores e o ticket de alimentação também atualizado. O que acontece? Muitas vezes, aí as empresas têm que entrar com um pedido no seu órgão contratante desses valores, dessa diferença. E muitas vezes, Rodrigo, acontece, a empresa demora também, que já ouvi, né? A empresa demora a pedir, a secretaria demora a pagar, a aceitar, sabe? Então, assim, aí fica. Muitas vezes hoje, Rodrigo, eu te falo,
Tem empresas que têm 5 anos de repactuação que não recebeu. É um absurdo. Absurdo demais. Mas e a vamos empresa lá, está com assim. tudo em dia, salário, os encargos trabalhistas e tudo mais, mas tem. Então, trabalha no vermelho. Ou quase no vermelho. Fica sempre naquela, né? Eu acredito que seja isso, eu não estou lá dentro, né? Porque, vamos lá. Quando essa empresa é contratada, às vezes por um contrato de 3, 4, 5 anos. É anual, Rodrigo, a cada 12 meses renova. Não, mas o contrato. Quando uma secretaria contrata essa empresa, Aí é anual. É anual? Porque antigamente era um tempo maior. Mas agora a cada 12 meses, Rodrigo. tem que fazer A uma nova maioria são licitação? isso. Não. Só renova contrato. Por 5 anos. Agora por 10 anos, né? Ah, tá. Então, mas assim, se quando, não ele, tô enganada. quando ele ganha a licitação, ele ganha por alguns anos. Ele E- ganha a ata, né? Sim. Tem a ata. Mas aí quando ele chega para o órgão faz um contrato a princípio de 12 meses. E aí renova mais 12, entendeu? E não é natural esse aumento de valor na renovação? É. Porque depois desses 12 meses, já vai ter o ticket de alimentação aumentado, o salário, todos os anos. aumentado, ainda mais se for salário mínimo, que aí aumenta todo ano. Todos os anos. Não seria natural isso? Por que essa dificuldade toda? É burocracia brasileira ou é má vontade do contratante? Ou ambos? É gestão, Rodrigo. É gestão. É gestão. Isso eu te afirmo. Tá. Também tem muita empresa que... Nós estamos falando das empresas sérias, né? Sim. Mas, infelizmente, tem muita empresa que não paga e não paga mesmo, né? E que atrasa tudo. E quando a imprensa vai no governo, na prefeitura, nas secretarias, eles dizem, não, a gente já repassou. Como que o SEAC consegue atuar nisso aí? Pô, a empresa recebeu, mas não pagou. Tu entende essa empresa que eu te falei, que tem 5 anos de repactuação para receber. Tu entende que mesmo se a secretaria pagar mensal, pagar em dias, tu tá entendendo que ela tá pagando um salário atualizado, mas com salário de 5 anos atrás, ela tá recebendo... Concordo, perfeitamente. Tá entendendo? Mas não renova todo ano? Quando ela renovou, já não tem que ter esse aumento. Mas fica ali naquela na renovação. promessa, mas muitas vezes não é assim que funciona, Rodrigo. Não, tem que pedir, pede aí faz o pedido da repactuação da diferença, faz o pedido, e assim vai renovando, vai fazendo pedido, e vai deixando, e vai renovando, entendeu? Então, tu entende que muitas vezes tem isso. Uma vez, Rodrigo, um jornalista até me ligou, e aí falou, Neide, como que é isso? A secretaria me disse que está em dias, o mensal está em dia. Por que a empresa não pagou? Falei assim, meu amigo, você perguntou na secretaria se as repactuações estão em dias também? Porque nesse caso a empresa estava com 3 anos de repactuação em aberto. A empresa está pagando o salário de hoje, mas está recebendo do contratante salário de 3 anos atrás. Imagina aí o déficit que ela tem mensal. Então, Em mesmo milhares assim, de trabalhadores. mesmo assim ainda faz o esforço ali de pagar, né, de cumprir com seus direitos, porque ainda tem o Ministério do Trabalho, né? Ali na cola deles também, das empresas. Mas hoje, Rodrigo, aqui no Acre, o grande gargalo são as repactuações. Não são maus empresários? Rodrigo, em todo segmento tem. Sim. Não vou aqui também, né, dizer que 100%, mas na maioria das vezes, Rodrigo... É repactuação. É. Esse problema. É. E aí a gente vê as brigas do deputado Vai lá lá e o na deputado Assembleia. Meu Deus, quando fica bravo. ele fica muito chateado, parece que é com ele, o meu deputado. Sim, o senhor tem que entender que às vezes não é na hora, né? Eu entendo que o senhor está corretíssimo aqui, brigando ali, Salário fazendo atrasado valer. é uma coisa que dói demais, né? Dói. Porque é juros que o funcionário paga, sabe? É o aluguel que atrasa, aí o dono do imóvel fica chateado, você já perde a credibilidade, é a loja que faz seu score cair. Então, assim, é triste, sabe, Rodrigo? Isso é muito triste, mas se a gente tiver boa vontade, dá para seguir todo mundo feliz. Neide, aproximadamente quantas empresas tem associadas, seria o nome? Filiadas. Filiadas ao SEAC hoje. Hoje, 31 empresas filiadas, né, diretamente ali com a gente.
Salvo engano, quando o Bruno Moraes esteve aqui, nesse debate sobre a terceirização, ele falou em 57, aproximadamente 60 Isso. empresas de terceirização No no estado, Acre, né? que prestam serviços. Isso. Por que essa quase metade delas não fazem parte do SEAC? Pois é. E tu acredita que quando a gente consegue um benefício, quando a gente consegue seja uma vantagem, um ganho, vai para todos. É para todo mundo. Né? Então, eu acho que falta mesmo, Rodrigo, de algumas conhecimento, e é isso que a gente está fazendo, Rodrigo, essa questão das visitas, mostrando, né, o porquê que é importante se filiar, o porquê fortalecer a categoria é importante. E eu estou fazendo essas visitas, né, e também aproveitando para falar da festa já e tudo mais, mostrando os benefícios que se eles Tradicional tiverem... festa, né? Para milhares de pessoas. E esse ano vai ser a melhor. Sempre, todo ano é a melhor. E aí, Rodrigo, eu estou fazendo isso até mesmo para levar essa conscientização, né, aos empresários. Que aqui a gente não tá. Nós somos apartidários, Rodrigo. Eu sempre falo isso. Nós somos apartidários e o que a gente quer é levar mesmo a dignidade, aquele lá da ponta. Que aí eu te falo, eu sempre falo isso. Se o empresário está bem, Rodrigo, se ele está com tudo em dia, isso impacta lá na ponta. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então, a gente quer isso. A gente quer que as pessoas vivam com dignidade, entendeu? Você não acha que talvez essa atuação, por mais que seja forte, do deputado e agora do vereador, possa criar também internamente algum ciúme, algum racha político? Será que por isso também algumas empresas não se associam ao SEAC, achando talvez que o SEAC tem alguma participação política e que nem tem? Rodrigo, Ou tem? Então, não tem. Eu sempre falo, eu estou ali, estou à frente do sindicato e eu estou de portas abertas, Rodrigo. Seja para o deputado A, B. Só que o Calegari e o Bruno, eles sempre me ajudaram em muitas questões. Tá entendendo? Seja em entrada, em certos pontos, em certos locais, seja mesmo no quesito de ajuda, até mesmo para a festa, que o SEAC toma a frente ali para fazer, né, para comemorar o Dia do Trabalhador terceirizado. Então, assim, não tem isso, essa questão partidária, não tem. E eu, Neide, eu sou uma pessoa partidária, né? Eu sempre falo, eu voto em pessoas, eu não voto em partido, né? Mas essa é a Neide, tá? E aí, conhecendo eles do jeito que eu conheço, as pessoas, eu ainda falo, gente, deem oportunidade para me conhecer. As pessoas vão saber, Rodrigo, quem que é a Neide de fato, o que a Neide quer, o que ela faz, entendeu? Eu procuro ser muito transparente nisso, porque eu não tenho interesse político, eu não tenho nenhum interesse político, mas eu tenho interesse, Rodrigo, de ajudar, entendeu? Ao próximo, de estar ali perto, de tentar resolver, de ser gentil mesmo, entendeu? De resolver, de levar dignidade a essas pessoas. Eles me ajudam muito, entendeu? Em relação a isso. Mas eu tô ali de portas abertas. SEAC ainda está ali no Bosque? Ali Tá. Bosque, né? José Augusto, né? Ali, José Augusto, Bosque. Bosque, né? Tá lá. Os mais antigos, na rua do Antigo Internacional. Ah, é? Ele tinha um clube Onde chamado era o Internacional? Não sei, porque quando eu cheguei Eram aqui... os mais antigos, né? Quando eu cheguei aqui no Acre, já chamava aquela rua da Rua do Antigo Internacional. Acho que era um clube que tinha por ali. Acho que era... Você não tem idade para ser antigo, não, Rodrigo. Neide, e a festa? Me fala um pouco sobre essa festa que todo ano o SEAC promove, né? Dá milhares de trabalhadores, tem sorteio de moto, bingo, pix, almoço. Eu já acompanhei vocês ali numa loucura dessa e é festa grande, né? Geralmente ali no Parque das Acácias, continua lá. Esse ano nós vamos estar fazendo um local novo e muito legal, Rodrigo, que é no Sesc Bosque. Ah, sim. Nós vamos usar toda a estrutura. Maior, inclusive. Meu Deus. Bem maior. Bem maior, muito estruturado. A conquista do SEAC, isso? Claro. Sempre. E aí, Rodrigo, a gente espera, né? Vai ser no dia 5 de julho essa festa. 5 de julho. 5 de julho. Que é o dia do terceirizado? Não, o dia mesmo é dia 8 de junho.
Junho. Junho. Mas devido a datas, Rodrigo, e a gente queria fazer num local legal, entendeu? Num local que desse, a gente só conseguiu essa data. 8 de junho, o dia terceirizado, é uma lei do deputado Calegari. Estadual, E aí, Rodrigo, a gente vai... É no mesmo formato, é um dia de lazer para eles e para os familiares deles, né? Para quem passa o ano todinho ali fazendo... Sendo invisível. Sendo invisível, né? Mas é um dia de lazer para que eles possam aproveitar. Piscina, campo de futebol, sala de jogos, sabe? Dança, pintura, bingos, né? Tem a moto, tem a TV, tem geladeira, vai ser muito legal, Rodrigo. Muito, muito legal mesmo, assim. E tu acredita que as pessoas esperam por isso, elas cobram. Ah, lógico. E elas cobram mesmo, assim, chega mensagem, Neide, o que aconteceu que não teve a festa ainda? No dia do trabalhador, 1º de maio. Eu falei, não, o nosso dia é 8 de junho. Salvo engano, as primeiras festas era no dia do trabalhador, quando ainda não tinha... Quando não tinha o dia do trabalhador terceirizado. Né? E aí, mas aí já virou tradicional. Nossa, o ano passado, Rodrigo, deu um pico de gente na festa, que foi no parque, de 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. É uma loucura gostosa, né? Uma loucura que a gente gosta ali. E esse ano, a expectativa não é menor que isso, né? Então a gente está, todo mundo já empolgado, já na expectativa, trabalhando para que seja a melhor festa. Então a gente procura essa parte recreativa, segurança, sabe? O bombeiro civil. Graças a Deus, Rodrigo, eu agradeço a Deus de verdade, nunca tivemos problema. Tu acredita? Violência, nunca. nada. Com violência, nada, nunca tivemos. Mas também a gente investe muito em segurança, nos bombeiros civis, para ficar ali perto da piscina. Eu tenho tanto receio, Rodrigo, que se eu pudesse até eu estava lá, porque é o cuidado mesmo, sabe? Sim. A gente quer que os pais se divirtam, mas a gente quer que eles vejam que tem uma segurança, que tem gente cuidando dos filhos, entendeu? Deles, tem gente zelando pela segurança deles. A festa vai ser ótima. Perfeito. Dia Você está mais do que convidado, 5 de julho. Vou passar lá. Com certeza. Só não pode... Ganhar a moto. Não. Aí é para os trabalhadores. Tá certo. Dia 5 de julho, 5 a partir de das... julho, a partir das 11 horas. 11 horas da manhã. Isso, no Sesc Bosque. No Sesc Bosque. A gente vai começar a divulgação e eu vou trazer aqui para que você nos ajude aí na divulgação. Mais perto, vem aqui divulgar de novo. Vai ser ótimo. Tá bom? Neide, eu preciso ir para o intervalo, mas depois eu quero bater um papo contigo sobre essa sua trajetória, o que te trouxe até a presidência do SEAC. Eu conheço parte dela. Me parece que você é cruzeirense meio de fajuta, né? Parece que foi lá só para nascer e voltar para cá. Vamos bater um papo sobre isso depois, tá pode ser? Tô aqui. Eu vou para o intervalo rapidão. Não sai daí, não. Vem comigo, vem comigo, no caminho eu explico. Estamos de volta. Esse bloco tem oferecimento da Izal Gestão de Pessoas. Está precisando encontrar um profissional para sua empresa? Não perca tempo. Entre em contato com a Izal. O telefone está aqui embaixo, que certamente a Izal irá encontrar o profissional adequado para a sua empresa. Vem comigo, no caminho eu explico. Neide, estamos de volta. Falava agora antes do intervalo que, brincando, que parece que você é uma cruzeirense meio que fajuta, mas brincadeira, você gosta de afirmar que é cruzeirense. Mas como que foi isso? Você foi em Cruzeiro só para nascer? Me conta um pouco isso. Meus pais, eles são cruzeirenses, né? Os dois. São cruzeirenses. E aí, eles vieram embora para cá, para Rio Branco. Nós somos 6 irmãos. O primeiro nasceu em Cruzeiro. Aí o outro nasceu aqui, o segundo, mais velho. Aí eu fui para Cruzeiro nascer lá. Aí a minha irmã já foi aqui, né? E meu irmão aqui e o mais novo lá. Então somos 6, 3 lá e 3 cá. Não, tá certo. Mas era por questões de facilidades. A família dos meus pais sempre moraram lá a vida toda. E essa questão dos irmãos da minha mãe serem médicos, aí tem toda, né, essa facilidade, passava segurança, ela ia lá. E aí, mas Cruzeiro do Sul é minha terra natal, né? Meus tios, meus primos moram lá e continuam lá até hoje. Será que tem atuação em Cruzeiro do Sul? Tem... Ainda não, mas a gente está querendo estender. Tu acredita que é o próximo passo do SEAC é esse? Que legal, estender pelo Juruá, né? Cruzeiro do Sul como... É, isso mesmo.
para que a gente possa ter uma base lá também. Neide, presidência do SEAC, o que eu sei que você já, salvo engano, foi representante dos terceirizados na prefeitura, presidente da Coab do Bosque, foi assessora parlamentar. Como que se deu isso? A sua infância foi aqui em Rio Branco, estudou aqui, se formou em Rio Branco? Só que, tudo aqui. E como que surgiu os meninos, como você gosta de chamar na sua vida? Conta pra mim. Rodrigo, tu acredita que eu sempre trabalhei na área indígena, com os povos indígenas? Legal. Caramba, sempre. Que legal isso. Meu primeiro emprego foi como estagiária numa ONG. E assim, eu amo esse trabalho com projetos sociais. Então eu sempre trabalhei com projetos sociais, né? Sim. E aí, há pouco eu recebi esse convite de ir para o município para trabalhar na diretoria dos terceirizados, né? Porque foi crescendo e está numa crescente, né, Rodrigo, essa questão da terceirização. É uma categoria que cresce. Caminho sem volta? Caminho sem volta. E aí, Rodrigo, depois fui, né, fiquei um tempo sendo assessora parlamentar, o que mais, Rodrigo... Assessora parlamentar de quem? Do Calegari. Por isso essa relação, né, que eu te falo que eu tenho, que eu voto em pessoas, mas porque ele é um cara, Rodrigo, sensacional, assim, e aí eu até falo para ele, deputado, enquanto eu souber o que o senhor faz e fala das pessoas por trás, eu tô com você. Porque eu acho que é bem isso, Rodrigo, a gente conhece as pessoas pelo que o jeito que elas agem, falam, né, por trás. E o Calegari é muito isso. Mas isso é a Neide, né? A Neide. Mas eu tenho gratidão por ele sabe disso. E aí, Rodrigo, depois Um abraço pro Calegari, já esteve aqui. E falou, inclusive, que agora, parece que junho, julho, quando ele teve, ele falou que no segundo semestre eles iam decidir os rumos políticos desse grupo, quem ia ser candidato aqui. Eu falei, quando eu souber, vem contar aqui primeiro, né? Já sabe alguma coisa para dar um furo aqui pra gente? Né? Eu não sei. Não sabe. Não sei se eles decidiram. Eu tô, né? Não, mas eu tô brincando. E aí... Não ia te forçar um furo desse mesmo que você soubesse, não. E aí, Rodrigo, depois eu eu entrei em sociedade com um amigo numa empresa e aí me candidatei numa renúncia do presidente antigo. Eu acabei me candidatando. E aí ganhei, né? Ao SEAC. No SEAC. E aí eu gosto muito dessa questão da gestão, Rodrigo. Eu sempre gostei. Administradora de empresa, né? E a minha primeira, eu sempre tive, vamos tirar essa carta sindical, que para mim, para que a gente faça valer de fato, para que o SEAC seja um sindicato, tem que ter essa carta sindical. Você acha que a grande conquista da sua administração é a carta sindical? Entendeu, Rodrigo? E eu sou muito sistemática, Rodrigo, assim, que eu não sentia, tipo assim, como é que eu vou lutar pelas empresas se não somos de direito, estamos ali, vamos lutar e tal, mas eu não tinha aquela questão, né, do direito mesmo. Agora, de fato e de direito, nós somos o sindicato. E isso vem tomando assim, uma proporção, fiquei muito feliz de ser na minha gestão, né, de terem liberado essa carta sindical agora na minha gestão, mas a gente tem muito que avançar, muito que conquistar, entendeu, Rodrigo? E eu espero conquistar muito mais, eu espero alcançar muito mais, junto ali com as empresas que queiram, que gostam, que estão no segmento. E eu quero dizer que eu estou à disposição mesmo para o diálogo com o governo, com a prefeitura. Eu estou à disposição para que a gente possa fazer o que for melhor para aquele que está lá na ponta, que não tem culpa de nada, né? Dá só muito quer trabalho, trabalhar. Neide, tem que ir muito no governo, muito em secretaria e reivindicar, reclamar porque o salário está atrasado. Às vezes fica até chato, né? Porque quando a empresa fala, Neide, o que está acontecendo na empresa, na secretaria tal? Eu falei, vamos ver, vamos saber. E aí procuro saber, vejo o que dá para a gente fazer. Mas a gente tem muito que avançar. O sindicato tem uma equipe boa, o SEAC tem um corpo de funcionários bom,
cada um faz um pouco de tudo. Cruza e cabeceia. Se for assim, nunca dá certo, né, Rodrigo? Então, a gente está ali formando essa equipe. Como eu te falei, eu sou muito sistemática. Extremamente sistemática. E eu preciso de pessoas... Isso não é ruim. Não é ruim. Para o administrador ser sistemático não é ruim, não. Mas às vezes, Rodrigo... Com político, às vezes mas para um administrador, não. Mas é porque eu gosto das coisas muito claras, sabe, Rodrigo? Eu acho que, assim, o Rodrigo é jornalista, então, com certeza o Rodrigo sabe mais do que eu, né? Vamos ali, vamos aprender com o Rodrigo. Então, a gente está montando esse corpo, sabe? Mas o que não falta é força de vontade mesmo, de aprender, de estar à frente, de procurar entender que se não sabe, dar um retorno depois, mas de fazer valer, de andar. Parado é que não dá para ficar. A carta sindical já saiu. A carta sindical mostrou que a gente veio para mudar. E a festa esse ano já vai ser diferente. Vai ser do sindicato, de fato e de direito. Tá bom. Neide, me conta um pouco sobre... Eu quero estender um pouco isso no terceiro bloco, mas um pouco rapidamente sobre como foi a experiência na Coab do Bosque, que é uma coisa que as pessoas acham que nem existe mais, nem se escuta mais. E depois eu quero conversar um pouco contigo sobre essa proximidade com pessoas tão bacanas como o Raimundo, Gebert, Calegari, Bruno. Mas me conta da Coab um pouco. Como que... A Coab ainda existe, afinal de contas? Existe. E ela tem um trabalho interno. Tem gente que acha que a Coab está ali por estar, mas ela ainda tem um trabalho, sabe, muito importante, relevante, nessas questões das casas mais antigas, né, dos apartamentos e tudo mais. O Julião tem muita gente que deve a Coab ainda, né? Tem. E a gente faz essa questão do título definitivo, sabe, para que as pessoas tenham aquela dignidade de ter o seu imóvel, ter tudo. Então, enquanto eu estava à frente, nós fizemos algumas campanhas na Coab para que as pessoas pudessem ir lá quitar, regularizar, para que elas pudessem ter seu imóvel, ter o seu título ali, de fato de direito, né? Definitivo. Então, a Coab, ela tem um papel fundamental, sabe disso. Fui em 2022, né, na gestão do governador Gladson, e saí no mesmo ano, fui 2021, 22, desculpa, saí em 2022, mas a Coab vem ainda fazendo sim a diferença. Está muito sucateada? Tá, bem sucateada, né? Ela hoje não se sustenta, mas o governo tem grande participação lá e ajuda no que pode. Assim, o governador Gladson é muito sensível a Coab, sabe? E ele sempre demonstrou isso. Os servidores da Coab são maravilhosos até hoje. Tenho contato com eles, são maravilhosos. A Coab é contratante de muita empresa terceirizada? Não, sabe que não. Não. Ela tinha um contrato. E pagava direitinho? Direitinho. A Coab paga. A Coab é um órgão contratante que paga direitinho. Tá bom. Neide, eu preciso ir para o outro comercial rapidinho. E depois eu quero bater um papo contigo sobre essa atuação como assessora parlamentar. Eu sei que você não é só assessora, sei que você está sendo bem discreta e humilde, mas eu sei que você tem voz muito ativa nessas definições políticas desse grupo, que é encabeçado pelo deputado Calegari, tem o Bruno, diversos vereadores. Eu fiquei, não lembro, acho que foi o deputado que esteve aqui, que eu falei assim, vocês elegeram o vereador mais bem votado em Rio Branco. Ele não, mas mais bem votado em tal município. Eu lembro de Acrelândia, que foi o Vitor Martinelli, né? Ele foi falando, e eu sei que você tem voz ativa, e eu queria saber como que é ser quase a única voz feminina no meio dessa turma trabalhadora, mais brava às vezes também. Tá bem? Tá ótimo. Eu vou para mais um intervalo, é rapidão. Sai daí não. Vem comigo, vem comigo, no caminho eu explico. Olá, estamos de volta e esse bloco tem oferecimento da Sete Limp, a empresa que cuida da limpeza da sua casa, do seu escritório ou do seu estabelecimento comercial. Eu fui lá na Sete conferir,
Solta o vídeo aí, produção. Eu hoje vim conhecer a loja que está fazendo a diferença na limpeza da sua casa e também do seu negócio. É claro que eu estou falando da 7 Limp. Vamos conhecer? Vem comigo. Eu agora vim conhecer aqui o representante comercial da 7 Limp, o William Silva. William, parabéns pela loja, muito bacana. Estou vendo aqui coisas interessantes, William. Você consegue ver aquele detergente, aquele produto que você também vê nos mercados, logicamente, mas você vê uns produtos exclusivos, de grande porte, tudo. Aqui é para atender desde o pequeno apartamento à grande empresa, é isso? Exatamente, Rodrigo. Atuamos no mercado desde 2017 com uma vasta variedade de produtos de limpeza, onde atende desde do público doméstico ao público industrial, aos produtos industriais. Hoje, como você pode ver na loja, temos produtos que vai desde a dona de casa também ao empresário, que tem uma demanda maior, né? Hoje trabalhamos com produtos com alta concentração, onde o custo-benefício disso vai ser bem maior para aquele que tem uma necessidade de consumo maior. Entendi, maravilha. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um exemplo assim. Eu tenho uma empresa de médio porte, ali 2 andares e tal, e eu quero o produto de limpeza. Aqui o custo-benefício vai ser melhor, porque além de eu ter um produto mais concentrado, melhor, próprio para minha empresa, parece que vocês ainda fazem entrega, é isso mesmo? Exatamente. Além de você ter um acompanhamento de como utilizar esse produto, de como aplicar sem ter risco de fazer ou até mesmo prejudicar aquilo que você queria executar, você também tem o benefício da nossa entrega e também do nosso acompanhamento. Parece que a entrega é grátis, é isso mesmo? A partir de R$100 a entrega é grátis. Maravilha, show de bola. Então até para apartamento serve. Se eu comprar R$100, por exemplo, se eu comprar R$100 para o meu apartamento, R$200 em produtos de limpeza, a 7 Limp vai entregar para mim de graça na minha casa, é isso? Exatamente, a entrega é gratuita a partir de R$100. Nenhum supermercado faz isso. Nenhum supermercado faz isso. O melhor custo-benefício para limpeza é na 7 Limp. Aonde? Coronel Alexandrino, Bosque 455. Tá certo. É isso aí. Vim hoje conhecer aqui a 7 Limp, que dá muita facilidade para você na hora da limpeza, seja no seu apartamento, na sua casa ou na sua empresa. William, muito obrigado. Foi um prazer conhecer a 7. Muito obrigado, Rodrigo. E esperamos por vocês. É isso aí. A 7 Limp é especializada em produtos de limpeza no varejo e também no atacado. Na 7 Limp você encontra desinfetantes, detergentes, sabão em pó, limpadores profissionais e muito mais. E caso você queira alugar um equipamento, seja aquelas bombas de alta pressão, para lavar quintal, para lavar carro, enceradeira, não perca tempo, passe lá na 7 Limp, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem comigo, no caminho eu explico. Neide Lima, mais uma vez, obrigado, cara, legal mesmo. Eu que agradeço. Você vir bater esse papo aqui. E não vai fugir da questão política não, porque eu sei que você é administradora, uma gestora, não só do SEAC, mas também, como eu já falei, já teve na prefeitura, já teve na Coab. Mas eu sei que você é voz muito ativa e ouvida bastante por um grupo político que vem ganhando força e musculatura, robustez política a cada eleição aqui no Acre, que é esse grupo que se denomina como os grandes representantes dos terceirizados. Sim. Não só o Bruno Moraes na Câmara, Fagner Calegaro na Assembleia, como diversos outros vereadores, como o deputado, quando esteve aqui, falou. E você é uma voz muito ativa. Como que é trabalhar com essa turma, Neide? Rodrigo, Eu lembro de algumas reuniões, às vezes, que assim, uns 8 homens, aí chegava só a Neide, e no final estava todo mundo ouvindo a Neide, meio que direcionando assim, com jeitinho, falando baixo. Sempre, né? E todo mundo prestando muita atenção. Como que está essa turma? Ainda está Rodrigo, muito disciplinada?
Eu acho que isso é da essência das pessoas, sabe, Rodrigo? Esse respeito que eles têm, entendeu? É um meio muito masculinizado, né? A política? A política e você sabe disso, né? Você é de dentro, você sabe Você acha melhor do que eu. machista também? Não vou te dizer que é machista. As pessoas que fazem ser, mas também não são todas as pessoas, né? Mas esse respeito que eles têm por mim, Rodrigo, não é de agora, não é só por mim, né? Mas eu tô falando de mim, né? E não é de agora. E isso é uma das coisas que me encanta. Essa questão que eu te falo da responsabilidade social, quando as pessoas perguntam, Neide, você é do SEAC ou do SL com CETAC, né? Falei, mas, gente, mas onde fica essa... O que é o SL COSETAC? É o sindicato dos trabalhadores, que é o Laboral, É o laboral. que também é parceiro nosso. Acho que vocês seu trabalham muito Zé, juntos, sim, né? parceiro nosso. Até porque o objetivo É, mesmo. o objetivo é o mesmo. Então, assim, é questão mais de voz, né? Que a gente sempre está ali no meio, está ajeitando, está tentando resolver. Mas esse grupo, o Rodrigo, eles têm um respeito, entendeu? Por ser mulher, tem um respeito por todo mundo. É engraçado isso, que parece aqui que eu estou jogando sardinha para... Confete? Pode pra jogar, pode eles. jogar. Eles gostam. Mas não é, de fato, eu não ia ficar confortável onde eu não... Não se sentisse bem. Não, Rodrigo, de jeito nenhum. E ali, Defender bandeiras que não acreditam. Né? não, entendeu? E ali, Rodrigo, é um meio de gigantes. Eu sempre falo, gente, tá aí vocês e a piabinha, né? A piaba. Mas eles fazem, de fato eles escutam, de fato eles refletem. E eu acho que essa questão feminina no meio deles é importante, né? Talvez a gente... Eu acho sempre importante. Sempre, sempre. E a gente tenta ali conciliar, né, o interesse de todos, mas o interesse final, ele coincide, né, que é ter o êxito, né, que é o êxito do final, do trabalhador final, que é o êxito da saúde financeira das empresas, que é essa questão do contratante ter essa sensibilidade com as empresas, entendeu? Então, eu sou muito feliz, Rodrigo, de poder fazer parte, né, desse grupo. Eu sou muito feliz de estar nesse meio, entendeu? E também falo para eles, enquanto eu acreditar neles, enquanto eu ver esse trabalho sensacional, que Raimundo é um cara humano. Raimundo é bacana demais. Meu Deus, é um Todos cara eles são, mas o Raimundo humanizado, né? Ele tem aquela Ele sensibilidade. me ligou hoje, coincidência. O Raimundo me ligou hoje, né? falamos hoje por telefone. Aí tem aquela sensibilidade, entendeu? Pelo próximo. O The Best é aquele cara, visionário. Carismático demais. Meu Deus, eu acho que o The Best ele nasceu para isso, entendeu? Ele olha ali a visão que ele tem, ele segue ali acreditando e ele faz acontecer. The Best é o Gebert. Gebert Nascimento, o apelido The Best. Eu falo para ele assim, quando ele fala, ele vem dar uma opinião, eu falo, meu jovem, você é um Ele suplente. fala muito isso, meu jovem, né? E o legal do Gebert é que ele pegou esse apelido de The Best de tanto chamar Ele as chama os pessoas de The outros de Best. The Então ele Best, começou a chamar todo mundo É. de The Best e aí ele virou o The Best. Não, esses dias alguém pediu um telefone, o telefone dele aí tava lá, The Best. Gente, para mim isso é tão normal, The Best, Gebert, não tem... Para mim não faz parte do nome dele, é um nome composto. Gebert, The Best Nascimento. Para mim é um composto, ali um nome composto. E aí o Calegário, esse cara, justiceiro, Como foi trabalhar com ele? entendeu? No isso. dia a dia. Ele... Na Assembleia, porque a Assembleia ali, como a rapaziada diz, o bagulho é doido. Ali o couro come, cara né? A destemido. confusão, terça, quarta e quinta. Tem dia... Você chega numa terça-feira na Assembleia e parece que está tudo em paz, 10 horas. Quando dá 11h30, está uma confusão, manifestação. Como que você lidou não só com o Calegário, mas com todo esse rebuliço que a política causa? O Calegário é muito justiceiro. Ele não sabe ver uma injustiça ali, que se ele não tiver nada a ver, ele vai lá, vai querer resolver, vai fazer e vai resolver. Então, ele é justiceiro. Ele fica nessa de, muitas vezes, né, de lutar pelas pessoas, de ir, de acreditar, de fazer, de envolver. Mas no final, eu não sei descrever assim quem que é o Calegário, entendeu? É um cara que não tem hora, quer trabalhar 24 horas por dia. Ele é assim.
Ele não tem hora, quer trabalhar 24 horas por Que dia. lute quem trabalha com ele. É isso? E aí, mas ele é um cara, eu falo, sensacional, enquanto pessoa, sabe? Enquanto ali atuante. Ele é muito atuante. Nós temos agora... Mas e aí isso eu não- refletia muito no seu dia a dia? Sim, trabalhando toda com hora ele. ali, né? Já no feedback, tentando saber, a parar ali, né? Ele perguntava uma coisa, e a gente tinha que estar pronto ali para dar o retorno para ele. E se aparecesse alguma coisa, tinha que resolver logo essa questão da pessoa que estava ali precisando, pedindo ajuda mesmo. Mas ele é o que eu te falo, eu não sei descrever o Calegari assim, a não ser jogar confete em cima dele. Para mim, é um cara sensível. Eu não sei, o Rodrigo, se você sabe. Ele destinou uma emenda para o SEAC, que é para atender famílias, né, que tenham filhos com TEA, né, com transtorno de autismo. E a gente está na execução desse projeto lindo com os pais, né, trabalhando com os pais, com profissionais da área que vão capacitar. Um serviço do SEAC para pais. Para os pais das crianças. Então, assim, esse projeto... Das Rodrigo, crianças com transtorno do espectro autista, né? E aí, Rodrigo, esse projeto a gente iniciou esse trabalho, tem 1 mês e meio, e a gente vem, assim, a gente nota, tem crianças que a gente tem mais acesso, e a gente nota até um comportamento, uma mudança, porque os pais, né? Quando os pais aprendem a lidar, aprendem a fazer os exercícios com as crianças em casa, porque não é só, né, na terapia, não é só ali no atendimento médico. Tem as questões familiares, né? Tem as questões em casa que os pais têm a responsabilidade. E aí você nota o quanto os pais ficam aliviados em saberem os direitos que têm, a conquista, em ver seus filhos ali progredindo, entendeu? Então, isso me faz muito acreditar na política, entendeu? Por conta dessa sensibilidade do Calegari, por conta desse olhar humano que ele tem. E aí tem também as questões... Ele tem um projeto de uns cursos que a gente deu um tempo atrás, Rodrigo, que também era para capacitar. Tem gente que era da limpeza, Rodrigo, fez os cursos e hoje está como auxiliar administrativo, sabe? Fez vestibular, está no 1º semestre da faculdade. Então, você vê o crescimento das pessoas, entendeu? Então, você vê que o cara, de fato, investe ali, acredita nas pessoas e ele investe na melhoria de vida, né, das pessoas. Então, não tem como eu não ser feliz em trabalhar. E o Bruno é aquele cara do diálogo. Boa praça. Né? É um cara do diálogo, do meio termo ali, que sabe... O Bruno sabe ali como chegar, como resolver, como ter êxito nas coisas também. Acho que é um cara que está super se destacando ali na Câmara. E então, aí eu te pergunto, tem como não ser feliz trabalhando com esse povo? Tá né? certo. Fazer parte do grupo. E eu sou muito feliz com isso, Rodrigo, muito mesmo. Legal. E muito grata. Neide, nós já falamos aqui agora há pouco tempo que falta mulher na política, que a política é muito masculinizada, foi a expressão que você usou. E é natural a pergunta, porque, veja bem, o Calegari representava os terceirizados, ganhou uma eleição, ganhou outra, vai disputar a próxima, não sabemos a que ainda. O Gebert já ensaiou candidatura, né, como foi pré-candidato a prefeito, a coisa não aconteceu. Foi rifado, né? Mas pode acontecer uma candidatura dele agora. O Bruno foi o ex-presidente do SEAC, foi o vereador mais bem votado da capital, da história de Rio Branco. Será que a gente pode pensar, se não no futuro próximo, mas a médio prazo, a Neide disputando uma eleição aí por esse grupo? Não, Rodrigo, eu acho que eu sou aquela dos bastidores, né? Eu Por quê? gosto... Porque eu gosto de fazer acontecer, né? Eu gosto de ter as ferramentas, que é isso que eles me passam, né? Eles me dão essas ferramentas para que a gente possa levar, melhorar, transformar vidas de pessoas, entendeu?
e eu gosto de estar à frente disso, né? Com as ferramentas que eles dão para que a gente possa transformar essas vidas. Que aí é um jogo. Alguém tem que fazer esse trabalho de bastidor, né? E eu acho que eu tô ali. Atua melhor por ali. Eu acho. Tá bom. Neide, a gente tem um quadro aqui no programa. Normalmente a gente encerra o programa com ele. O quadro chama 0 a 10 por quê? Eu cito personalidades aleatoriamente, não faço um roteiro, vem na cabeça. E você dá uma nota de 0 a 10 e justifica mesmo. Tá. Vamos lá? Vamos. Solta a vinheta aí, produção. Tião Bocalum. De 0 a 10, né? Eu acho que o Tião Bocalum, nosso prefeito, eu acho que não só ele, mas tem muito que melhorar, né? Tanto a equipe dele, a equipe de gestão. Eu dou 6. Por quê? Porque tem que melhorar. Porque tem muito a melhorar, eu acho que falta diálogo, entendeu? Eu acho que falta um pouco de sensibilidade. E aí eu tô meio que generalizando, né? Falando do prefeito e da equipe dele enquanto gestão. Gladson Cameli. O nosso governador tem um carisma fora de sério. Eu acho que ele tem muita boa vontade. Eu dou 9 para o nosso governador. E o que falta só questão da gestão dele de alguns secretários, né? De alguns órgãos. Mas ele é um cara único. Conterrâneo, né? Conterrâneo. Facilitar um pouquinho para você. Gebert Nascimento. Tem que ser até 10 mesmo? A nota é sua. 1000. Ele sabe disso, ele sabe o quanto eu sou fã dele, sei o que ele faz pelas pessoas, o quanto ele transforma vidas. O Gebert, ele abençoa vidas de pessoas. E eu aprendo com ele, eu sou muito grata por ter o prazer de conviver com um cara feito o Debest, porque o que ele faz, Rodrigo, pelo próximo é fora de série. Jair Messias Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, 8. Acho que falta um pouco ali de senso, né? Na fala, mas ele teve muita boa vontade. Acho que o que matou ele foi a própria língua dele, né? Mas ele teve boa vontade, sabe? Ele quis evitar muita corrupção no país, só que sozinho não dá, e foi só um mandato também, mas o que enterrou ele ali foi a boca dele mesmo. Para finalizar, Fagner Calegari. Fagner Calegari do Nascimento, né? Fagner é 1000, 10.000. Fagner é um cara sensível demais. Engraçado que quem vê ele ali, né, através das câmeras, e não imagina a sensibilidade, a justiça, o justiceiro que aquele cara é. Eu aprendo muito com ele, o Rodrigo. Sempre. Eu sou grata a Deus pela vida dele. E eu, de verdade, falo isso, já falei aqui para ti, mas enquanto eu acreditar, enquanto eu souber e ver o que ele faz e fala das pessoas por trás, eu tô com ele. Porque ele é uma pessoa que jamais ataca ninguém por trás, Rodrigo. Ele jamais vai ferir alguém por trás, entendeu? Então, essa questão dele ser, né? Essa transparência dele nesse sentido é muito isso, Rodrigo, é o que me admira. É o que eu acho que nem um fruto cai longe, né? Eu acho que eles são um grupo ali de amigos, né? Que tem o mesmo objetivo, que é sempre transformar vidas de pessoas, mas cada um num nicho diferente, né? Gebert, visionário, Raimundo, empresário, Calegari, parlamentar, Bruno, parlamentar. E juntando isso tudo, transforma vidas de pessoas que a gente não tem noção. Entendeu? Eu falo assim, tem pessoas que não têm noção. Eu tenho porque estou ali, ajudo, né? No que dá.
mas é um cara fora de série. É um cara fora da curva, Calegari. Neide, obrigado. Que Meu bom. amigo, eu agradeço. Você sabe o quanto eu sempre falei da sua inteligência, né? Ser sempre muito calmo, muito tranquilo ali, passando uma certa segurança para a gente. Então, quem tem o prazer de ter convivido com você sabe disso, né? Sabe o quanto você tudo ali, né? Tudo tem seu tempo, né? Tá tudo cronometrado ali. Esse é o Rodrigo Fernandes. Eu te agradeço de verdade o carinho, o respeito que você tem por nós e quero te dizer que eu estou à disposição. Enquanto sindicato, enquanto não sindicato, mas estou à disposição, meu amigo. Que bom, obrigado. Obrigado pelos elogios. É recíproco, carinho e admiração. Dia 5 de julho. 5 de julho, a Festa do Trabalhador Terceirizado no SESC. Sesc Bosque a partir das 11. A partir das 11 horas, com muita diversão, muita música, muita comida, muita brincadeira lúdica, muito tudo, piscina, tudo. Vou tentar passar lá. Vai passar lá. Só não posso ganhar a moto, né? Não, não pode. Aí é para o trabalhador. Obrigado, Neide. Te agradeço, Rodrigo. Lembrando que esse programa será reprisado no sábado, 9 horas da noite, e que também está disponível no YouTube, TV Tribuna 9.1 e @vemcomigo_TV. Até a próxima. Vem comigo, Vem comigo. Oferecimento Isal Gestão de Pessoas, o maior banco de currículos do estado para a sua empresa.